Então, hora de pegar o seu papel e caneta para a gente começar a falar sobre este assunto, vencendo seus limites, como se tornar uma pessoa inabalável. Provavelmente a pessoa que você deseja ser, ela está aí dentro de você, você já sabe quem você gostaria de ser. Faz sentido? Você já sabe o que você gostaria de ser, que tipo de hábito, que tipo de comportamento, você sabe quem é a pessoa que você gostaria de se tornar. O problema é que você não tem conseguido. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui. Você talvez ainda não tenha conseguido se tornar aquilo que você gostaria. E isso muitas vezes gera frustração. Isso muitas vezes causa decepção e vai tirando a sua confiança. Você vai perdendo a sua confiança pouco a pouco. A Jaqueline se identificou. Obrigado, Jaqueline. A Lua Gomes, eu. A Biete Lima, eu. Obrigado pela sinceridade de vocês. Você ainda não conseguiu alcançar essa pessoa que você quer se tornar. Você ainda não conseguiu, por exemplo, construir a sua vida de coragem, que é a vida que é boa para você. A Patrícia também se identificou. E isso tem muito a ver com muitos limites que você se impôs, que você aceitou. A Marta também se identificou. Muitos limites que você se impôs, que você se colocou e que fazem você desistir. Provavelmente para essas pessoas que escreveram eu aqui corajosamente, essas pessoas provavelmente elas já tentaram se tornar a pessoa que elas gostariam. Faz sentido? Vocês já tentaram. Só que você não conseguiu e se frustrou. Ou você começou essa caminhada e desistiu. E aí é como se fosse um ioiô. Você vai e volta. Você vai e volta. A vida fica numa permanente gangorra. Alguém se identifica assim? Com uma vida que de sobe e desce, sobe e desce? O que eu quero que você entenda é que você não pode se conformar com isso. Achar que não tem jeito. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa desesperada. Desesperada literalmente. E ela disse para mim, eu desisto. Eu desisto. E foi quando eu disse para ela, se você desistir, realmente não tem saída. Mas enquanto você não desistir, sempre haverá uma saída. Sempre haverá uma saída. O que você não pode é se conformar com uma vida limitada, com a vida limitada que você tem. Sabe por quê? Uma vida limitada adoece. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se você acredita nisso. Uma vida limitada adoece. Tá na hora de você se inconformar com a vida que você está levando. Não importa o quão difícil ela esteja nesse momento. E eu sei que essa vida difícil que você está levando hoje está minando toda a sua energia. Só que se você não fizer nada para mudar isso, e é agora, não é amanhã, é agora, obviamente você vai adoecer ainda mais. É você alimentando esse problema dentro da sua vida. A sua estagnação, a sua falta de ação alimenta ainda mais essa vida doentia, essa vida doente que você está vivendo há muito tempo, essa vida de sofrimento. Então você não pode mais aceitar viver a maior parte dos dias com uma conta emocional negativa. Por isso que eu te perguntei no início da live, para quem estava aqui desde o início, como é que foi a sua semana? Escreve aqui para mim, como é que foi a sua semana? Ela foi positiva ou ela foi negativa do ponto de vista emocional? Porque existe uma conta emocional e você precisa olhar para ela todos os dias, todas as semanas, você precisa checar, para que você saiba que não dá para aceitar uma vida mais ou menos. Uma vida limitada, ela adoece. E você pode ser uma pessoa muito melhor, se você enfrentar os seus desafios.
Não são as suas circunstâncias que te impedem de se manter no sofrimento. Muitas pessoas olham as circunstâncias como seus limites. Ah, eu não posso avançar porque eu não tenho dinheiro, eu não posso avançar porque eu não tenho tempo, eu não posso avançar porque eu tenho os meus filhos, eu não posso avançar porque eu estou num casamento tóxico. Essas circunstâncias, elas não podem mais ser a sua desculpa. Elas não podem ser mais a sua desculpa. As suas circunstâncias, guarda isso, elas não definem a sua vida. Você não pode permitir que as suas circunstâncias definam o seu destino e a sua história. Você precisa assumir as rédeas da sua vida para você escrever a sua história. Você não pode mais aceitar passar uma vida sem ação, sem felicidade. Ô gata, dá para ser feliz o tempo todo? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas o saldo, ele precisa ser positivo. A felicidade e na coragem do dia que a gente falou aqui, vou colocar até de novo aqui, ó. Não existe algo material que substitua um vazio emocional. A gente foi adestrado a acreditar que a felicidade ela é um destino. Que ela é um destino. Que você, ao alcançar tal coisa, você estará feliz. Então, quando você tiver a sua casa, você estará feliz. Quando você tiver o seu carro, você estará feliz. Quando você tiver a roupa, aquela roupa que você sempre sonhou, você estará feliz. Essa mentalidade, na verdade, ela é falsa. Ela não é verdadeira. Presta atenção. A felicidade, e eu quero que você escreva aqui, está no percurso. A felicidade está no percurso. A felicidade está nesse caminhar e não no destino final. Porque se você sofre durante o percurso, provavelmente quando você chegar ao destino você não vai curtir muito. Você não vai curtir. Aquilo vai passar e você vai estar automaticamente procurando outra coisa para alcançar essa tal felicidade. A felicidade está no percurso. Ela está na construção. Ela está na construção. Então viver uma vida tediosa todos os dias, uma vida de sofrimento todos os dias, ela vai te adoecer. Ela vai te adoecer. Permanecer num relacionamento tóxico todos os dias vai te adoecer. Vai. Permanecer numa profissão que você não gosta vai te adoecer. É inevitável. Ô gata, mas eu não posso jogar tudo pro alto porque eu tenho medo. Você não precisa jogar tudo pro alto. Você precisa se preparar. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Andréia, seja bem-vinda. Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Andréia, tem até uma música que fala: a felicidade está no caminho e não no final. Eu não sei qual é essa música, mas tem toda a razão. É isso, a felicidade ela está no caminho. Você tem que sentir prazer no que você faz na vida que você tem hoje. Se você não tem isso, tem algo muito errado na sua vida. Muito errado. Absolutamente muito errado. Se você não percebe isso, você está iludida, buscando uma felicidade que não existe. E uma vida, presta atenção, dentro, escreve aqui, da corrida dos ratos. Escreve aqui, corrida dos ratos. Corrida dos ratos. Você talvez esteja nessa corrida dos ratos, você está sobrevivendo. Você acorda para trabalhar, para ganhar um dinheiro, para pagar a conta, porque você comprou demais, porque você precisava fugir desse vazio emocional, e aí você está nessa corrida. Você está nessa corrida eterna. Desculpa, isso não é vida. Isso não é vida. Infelizmente, a maioria das pessoas está nessa corrida dos ratos. Infelizmente. Por quê? Porque é uma vida
que passa muito rápido, que as pessoas não sentem o prazer do percurso. E elas estão o tempo todo estressadas, com ansiedade lá em cima. As crises de ansiedade vêm exatamente disso, dessa projeção de felicidade que eu não alcanço. E aí eu me sinto incompetente, eu sinto que sempre estou para trás. Alguém aqui se identifica com isso? Você sente que o tempo todo você está fazendo menos do que deveria, e às vezes você está mesmo, mas isso não te dá clareza, isso não te dá direção, isso não te dá organização. E aí você se frustra, você se cansa. E aí você procrastina, por exemplo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então você não pode mais aceitar essa vida limitada. Você não pode mais se conformar com uma vida limitada. Uma vida na corrida dos ratos é uma vida sim limitada. E você precisa começar a entender que romper esses limites vai dar medo. Vai dar medo. Por isso, os limites que você tem aceitado na sua vida são reflexo dos medos que você tem. E presta atenção, não da sua capacidade. Os limites que você tem aceitado na sua vida para não prosperar, para não crescer, esses limites são reflexo do medo que você tem aí mesmo. Do medo que em algum momento você aprendeu. Porque o único limite que existe é aquele que você decide aceitar. E esse limite está aqui, na sua mente, escreva aqui, mentalidade. Está na sua mentalidade. Essa mentalidade de medo de enfrentar o desafio que te mantém no sofrimento. É quando você paralisa com o obstáculo, com a circunstância. Por isso que eu vou digo todos os dias para você. Não são as suas circunstâncias que te impedem de crescer, de sair do sofrimento. Não são. É a decisão que você ainda não tomou. Quando você toma a decisão de sair desse sofrimento, quando você toma a decisão de enfrentar essas circunstâncias, pode ter certeza que você sai do sofrimento, pode ter certeza que você prospera, que você cria a sua vida de coragem. Os limites, eles devem ser testados muitas vezes, não aceitos como uma verdade absoluta. Porque talvez hoje você se limite porque em algum momento você errou, você teve um resultado aquém do que você esperava. Alguém aqui se identifica com isso? E aí você chama isso de fracasso. E aí você acha que você não pode ir além, que você não pode ir atrás dos seus sonhos. Só que você está desperdiçando o maior bem que você tem. E eu quero que você escreva essa palavra. Vida. Escreve aqui, vida. Você está desperdiçando a sua vida numa vida sem sentido, numa vida de sofrimento, numa vida de acomodação, numa vida bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Continuar aceitando esse tipo de vida é um desperdício do maior bem que você recebeu, que é a vida. E eu vou dizer uma coisa, por mais que você tente continuar desperdiçando a sua vida, tem uma coisa que eu aprendi e que eu quero compartilhar aqui com você. Isso, quando eu entendi isso, mudou a minha vida. Quando eu compreendi, olhando depois a minha história, eu entendi. Eu aprendi, e eu quero que você escreva aqui para você também nunca mais esquecer. A vida não desiste de você. A vida não desiste de você. Por mais que você tente desperdiçar a sua vida numa vida sem sentido, de sofrimento, a vida não desiste de você. O tempo todo
ela vai te mostrar caminhos para que você possa se reerguer, para que você possa construir uma pessoa inabalável. O tempo todo. A vida, ela não desiste de você. Às vezes ela vai te parar através, por exemplo, de uma doença para você refletir sobre a sua vida. A vida não desiste de você. Pode ter certeza disso. Até o seu último suspiro, ela não desiste de você. Ela vai sempre mostrar para você caminhos. O problema é que você, muitas vezes, está tão dentro do vitimismo que você não quer olhar para evidências e para coisas óbvias. Você foge dos desafios. Por isso, como os estoicos dizem, você não pode fugir dos obstáculos. O obstáculo se torna o caminho muitas vezes. Essa é uma frase do Marco Aurélio, imperador romano, que era um estoico. O obstáculo muitas vezes se torna o caminho. Então quando você foge do obstáculo, você está fugindo do caminho. Porque do momento que você se preparar para enfrentar aquilo, você supera. E uma pessoa inabalável não é aquela que não se abala com a vida. Uma pessoa inabalável é aquela que enfrenta a vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Uma pessoa inabalável é aquela que enfrenta a vida. Ela enfrenta a vida diante de qualquer circunstância. Ela não se omite de viver. E é o que talvez tenha acontecido com você nos últimos tempos. Você tem se omitido de viver. Porque você está cansada, porque você está machucada, porque você talvez esteja exausta, e eu entendo. Só que, se você não agir, nada vai acontecer. Guarda essa frase. Sem ação, não há transformação. Sem ação, não há como você transformar absolutamente nada. E para você, talvez, mudar a sua vida, você precisa de 3 coisas que a gente vai falar aqui agora. 3 coisas importantíssimas que você precisa. A primeira, presta atenção, é preparação. Escreva aqui, preparação. Você precisa se preparar. Você precisa se preparar para enfrentar os obstáculos que você tem. Você precisa se preparar para enfrentar as circunstâncias que estão diante de você. Ninguém corre uma maratona se você não se preparar. Ninguém sai do zero para correr uma maratona. E essa mudança de vida que você deseja exige preparação. Não há como você acreditar que a sua vida vai mudar num passe de mágica sem preparação. E essa preparação vem através de conhecimentos que você não tem. Existem coisas que você não conhece e a gente precisa entender e admitir isso. Sabe por quê? Se você já tivesse esse conhecimento, você já teria chegado aonde você quer. Faz sentido? Você já seria essa pessoa que você quer se tornar. Mas te falta esse conhecimento. Boa, estou me preparando. Boa, é isso, eu estou me preparando. Aliás, a gente não para de se preparar se a gente quer evoluir. Se nós aceitarmos uma vida mais ou menos, tudo bem. Você pode aceitar uma vida mais ou menos. Você pode aceitar uma vida mais ou menos. Mas não reclame. Não reclame. Tudo bem? Você precisa de preparação, sabe para quê? Para você evitar a autossabotagem. Escreva aqui, autossabotagem. Porque é a autossabotagem que tira você do caminho. É a autossabotagem que faz você desistir. E essa autossabotagem, ela acontece por uma questão, e eu quero que você preste muita atenção.
por uma única questão. A tua mente o tempo todo está buscando sobrevivência. O tempo todo ela está querendo garantir a sua sobrevivência. E para essa mente existe uma interpretação de que algo pode te colocar em risco. Por exemplo, você talvez diante de um desafio, você fique com medo de enfrentá-lo. Por quê? Porque existe aqui uma interpretação na sua mente de que em algum momento que você se colocou, em algum momento que você arriscou, você foi punido, você foi xingado, você foi humilhado. E esse aprendizado se torna aquilo que você acredita. O aprendizado que você teve, a experiência que você teve na sua vida, se torna aquilo que você acredita. E o nosso comportamento ele é moldado por aquilo que a gente acredita. Se eu acredito que acordar todos os dias às 5 horas da manhã faz com que o meu dia seja muito mais produtivo, porque eu vou ter tempo de meditar, de fazer auto-hipnose, de ler, de cuidar de mim e começar o meu dia com mais energia, qual é o meu comportamento? O meu comportamento é, acordo todo dia às 5 horas da manhã e faço tudo isso. Entende? O seu comportamento, ele atende àquilo que você acredita. E o teu comportamento gera o resultado que você quer. Então, por isso que a autossabotagem, ela precisa ser combatida tratando a causa. Porque essa autossabotagem é um processo automático da sua mente de proteção, estou colocando aqui entre aspas, porque ela acredita que aquilo que você quer fazer, aonde você quer chegar é perigoso, ou o caminho é perigoso. Então, autossabotagem. É quando você procrastina, é quando você diz, eu faço depois, é quando você perde o foco, quando você perde a clareza. Alguém aqui se identifica com isso? Imagine quantas coisas já seriam diferentes na sua vida se você não tivesse adiado a tua felicidade. Começa a pensar nisso. Quantas coisas não seriam diferentes se as suas crenças não te limitassem? Existem crenças que estão aqui na sua mente subconsciente e estão te limitando. Crenças financeiras, crenças de merecimento, crenças que fazem você ficar com um comportamento e que gera um resultado muito abaixo do que você queria. Essas crenças limitantes são elas que estão deixando você distante dessa pessoa inabalável para enfrentar a vida. Por isso que preparação é o primeiro passo. E a preparação muitas vezes é fazer as pazes com a sua história. É você entender as causas e ressignificar. Aliás, últimos dias da sessão de avaliação gratuita. Escreva aqui a palavra avaliação para você participar, tá bom? É gratuito. Você escreve avaliação, você vai receber um link no seu direct aqui do Instagram. E aí você precisa estar me seguindo e clicar no link para preencher um formulário, tá bom? Então, nessa sessão eu ajudo você a entender o que está te limitando. Quais são as causas que estão paralisando a sua vida. E talvez você só vai mudar a sua vida quando você resolver essa parte da sua história. Porque talvez você esteja se sentindo não merecedora. E sabe o que é o pior? Com muito potencial aí. Eu vou dizer para você, não vou dizer que é todo dia, mas é quase que todo dia que eu converso com pessoas com falta de merecimento. Que é uma crença aprendida através de várias experiências. Faz sentido isso para você? A Patrícia, ótima pergunta. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Renata também por aqui. E quando você convive com um narcisista cruel por muitos anos e ele te convence que você não é capaz de ser autossustentável, você acredita nisso, Patrícia? Sim ou não? A primeira coisa é sim ou não. Você acredita nisso? Sem te conhecer, eu diria o seguinte, sem conhecer, né, a sua história, você está sempre aqui, e a gente acho que já conversou, né, na sessão de avaliação, se não me engano.
eu diria para você o seguinte: isso não é verdade. Qualquer pessoa consegue se autossustentar. Dia desses, 2 dias atrás, eu tô vendo aqui o nome dela, Andréia, que tá aqui. Eu não vou, obviamente, contar a história da Andréia aqui, mas a história da Andréia me mostra, assim, é uma prova de que qualquer pessoa, ela pode se autossustentar. É que ainda, e aí eu volto a dizer, e talvez você não vai gostar muito disso, Patrícia, você ainda não decidiu sair dessa vida. De uma certa maneira, isso ainda está confortável para você. Do momento que não estiver confortável, a hora que você fala o seguinte, ó, agora deu, você vai dar um jeito de sobreviver. Eu garanto para você. Eu garanto para você. Você vai dar um jeito. Entendeu? Você precisa cuidar, você tem que entender por que você se mantém nessa relação. Porque se você se mantém nessa relação é porque você provavelmente tem um vazio emocional e esse vazio emocional precisa ser curado. Isso faz parte da preparação. Tudo bem? Segundo pilar importante para você se tornar uma pessoa inabalável. Eu quero que você escreva aqui, blindagem emocional. Você precisa ter blindagem emocional. E blindagem emocional é o controle das suas emoções. É o controle desses medos, como esse medo imaginário da Patrícia que ela não vai se autossustentar. Isso é um medo imaginário. Pode ter certeza, é um medo imaginário. Para você controlar os pensamentos, isso é blindagem emocional. E você vai precisar, para se tornar uma pessoa inabalável, dessa blindagem emocional. Por quê? Porque no meio do seu percurso, no meio do seu caminho, muitas pessoas não vão facilitar a sua vida. Boa, Bruna, precisa despertar o seu mereço mais. Boa. Muitas pessoas serão contra essa mudança de vida que você deseja. Então você vai precisar enfrentar muitas vezes os olhares tortos das pessoas, as palavras duras, a ironia das pessoas, para que você sustente a sua decisão. Porque se você não tiver blindagem emocional, o que vai acontecer? Na primeira crítica que você receber, você cai, você desmorona, e aí você fala, nossa, essa pessoa tem razão. Eu não mereço realmente essa mudança de vida, eu tenho que me conformar. Para que eu vou sonhar grande? Não, continuo desse jeito. Faz sentido isso para você? Então, blindagem emocional é essencial nesse processo. A minha própria mudança de vida, ela só aconteceu quando eu adquiri blindagem emocional, quando eu comecei a controlar os meus medos, os meus pensamentos, as minhas emoções. Porque quando eu caí de cabeça no que eu faço hoje, eu recebi muitas críticas e de pessoas muito próximas, muitas ironias, muitas piadinhas. Eu virei o alvo, eu virei o tema de várias piadas do grupo dos meus amigos. Muito. E a blindagem emocional, ó, a Cris, tem feito toda a diferença em minha vida. E na minha também, Cris. E na minha vida também. Por quê? Porque diante de um obstáculo, eu resisto. E isso me dá a capacidade de evoluir, de crescer. Tudo bem? E o terceiro pilar para você se tornar uma pessoa inabalável. O primeiro é preparação, você precisa se preparar. O segundo, ter blindagem emocional. E o terceiro, você precisa ter direção. Você precisa saber para onde realmente você está indo. Você precisa saber, primeiro, o que você não quer mais. O que você não quer mais na sua vida?
Que tipo de vida que você não quer mais levar? Que tipo de pessoa que você não quer mais ser? Para depois você construir aquilo que você deseja. Como disse o meu grande amigo Marcelo, desconstruir para construir. Você precisa desconstruir para você saber para onde você vai. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. É a clássica fala de Alice no País das Maravilhas, para quem já assistiu. Alice, perdida lá no meio da floresta, ela encontra o gato e ela diz: onde que eu tô? E aí o gato: para onde que você quer ir? Ah, eu não sei. E aí o gato diz: quando você não sabe, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E você talvez desperdice o seu tempo e a sua vida com vários oportunismos que são diferentes, que é diferente de oportunidade. Oportunismo é diferente de oportunidade. Oportunidade é algo que é bom para você. Oportunismo é normalmente uma cilada disfarçada de oportunidade. Sabe a raposa no galinheiro vestida de raposa? É isso. É vestida de galinha? É isso. É uma cilada disfarçada de oportunidade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, você precisa saber para onde você quer ir. Por isso que mentores são tão importantes. Porque mentores, normalmente, ou pelo menos deveria ser assim, mas mentores, eles já passaram por esse caminho que você precisa passar. Por isso que para mim é muito confortável ser mentor de coragem hoje. Por quê? Porque tudo que você hoje talvez viva, eu já vivi. Medo de fazer transição de carreira, medo de me desconectar de pessoas. Eu consigo falar disso com toda tranquilidade e contar várias histórias. Porque eu já vivi isso. E enquanto eu não tomava a minha decisão, eu adoecia. Tanto que eu tive um tumor no pescoço em 2014. Porque eu tinha medo do que os outros iriam pensar. Eu tinha medo, achava que eu não ia sobreviver, que eu não ia ter dinheiro, que eu ia passar fome, que eu ia levar minha família para debaixo da ponte. Eram os medos que eu tinha. Muitos medos que me paralisavam. Mas aí eu me preparei. Primeiro, antes de me preparar, eu decidi sair desse sofrimento. Mesmo sem saber para onde eu queria ir. Mas aí eu comecei a me preparar. Muito conhecimento, muito autoconhecimento. Com isso, eu tive blindagem emocional, eu adquiri blindagem emocional. Porque a blindagem emocional vem de conhecimento, de autoconhecimento, de ação. Isso gera evidências. Quanto mais você repete esse ciclo, mais blindado você fica. Mais blindado você fica. E 3, aí eu botei uma direção. E aí o papel dos mentores na minha vida foi fundamental. O papel desses mentores na minha vida foi fundamental para me dar direção. E aí eu comecei a entender para onde eu queria ir, que sonho que eu queria ter, que vida que eu queria ter. A vida de coragem nasce daí, que é a vida do agir com o coração. Coragem é agir com o coração. Essa é a etimologia da palavra, coragem. Cor de coração, agem de agir. Ou seja, agir com o coração. A vida que é boa para mim. Porque talvez a minha vida não seja boa para você e tá tudo bem. Os sonhos que eu tenho, os objetivos que eu tenho, talvez não seja o que você deseja. Mas a minha vida de coragem, eu estou vivendo ela todos os dias. Todos os dias. Porque eu me tornei uma pessoa inabalável. Eu me tornei uma pessoa que enfrenta a vida. E é isso que você precisa se tornar. Uma pessoa que enfrenta a vida. E a vida como ela é. Como diria Nelson Rodrigues. A vida como ela é.
Porque a vida não são apenas flores, não é um arco-íris. A vida é difícil, a vida é dura, a vida bate forte muitas vezes, mas a vida não desiste de você. Ela jamais desiste de você. Uma pessoa inabalável, ela enfrenta as circunstâncias, ela enfrenta os obstáculos, mas ela está vivendo. Ela está vivendo no percurso, ela está curtindo a jornada. Existem momentos de baixa? Claro que sim, mas ela observa a vida não como um fardo, mas como uma oportunidade de ser feliz. E a felicidade, ela está na caminhada. A felicidade, ela está nesse percurso, nesse trajeto. E você não pode mais se privar de não curtir esse percurso. A vida não é apenas sofrimento. A vida não é apenas relações tóxicas. A vida não é uma vida financeira difícil. A vida não é uma saúde precária. Não é. Você talvez esteja conformada com isso, mas na verdade você está com medo de enfrentar a vida e os seus obstáculos. Por isso, preparação. Por isso, blindagem emocional. E por isso, direção. Se você colocar esses 3 pilares a partir de agora na sua vida, eu garanto, você se torna uma pessoa inabalável. Você se torna uma pessoa inabalável. E você, colocando consistência nisso, você chega mais rápido. Você chega muito mais rápido. É a nossa mentalidade, a maneira como a gente pensa, que define até onde nós podemos ir. É essa mentalidade que define até onde você pode ir. Quando eu tinha uma mentalidade de medo de fazer a minha transição de carreira, de mudar, de sair da minha zona de acomodação, eu vivi no sofrimento por muito tempo. Eu bebia demais para fugir dessa dor, então eu me anestesiava. E é por isso que, quando eu encontrei mentores na minha vida, esses mentores me deram a direção. Por quê? Porque eles já tinham passado pelo mesmo caminho. Eles me ajudaram nessa preparação, eles me ajudaram nessa blindagem emocional e eles me ajudaram a entender qual era o percurso e principalmente compreender o quanto eu deveria curtir a jornada. Entendeu? Faz sentido isso para você? Isso é muito importante que você entenda. É muito importante que você realmente compreenda o quanto você precisa entender esse caminho que você vai construir a partir de agora. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Coloca aqui para mim se isso caiu para você hoje. Se isso fez sentido para a vida que você quer ter. A sua vida só começa quando você realmente muda as tuas decisões e as tuas escolhas. Quando você mudar isso, eu garanto para você, nada mais vai te parar. Nada mais vai te parar. Beleza? Coloca aqui se isso fez sentido para você. Boa, excelente. Boa, Juliana, que legal que você está aqui, Ju. Muito bom saber que você está aqui. Excelente. Juliana também tem sido um exemplo de coragem aí. Parabéns, viu, Juliana? Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Fico muito feliz de você estar aqui. Segunda-feira a gente volta com mais uma live da Blindagem Emocional. Segunda-feira a gente volta com mais uma live, mais uma semana de lives, né? Com vários temas importantes para você refletir e para você mudar a sua vida. Tá bom? Grande abraço. Tchau.